Olá pessoal, mais um livro para vocês comentado. Jeremy David Salinger, mundialmente conhecido como J.D. Salinger, o mitológico escritor de Um Apanhador no Campo de Centeio, o livro que nós vamos comentar hoje. Está aí no título da resenha. Esse livro é um livro difícil de fazer uma resenha, difícil de comentar esse livro. Deixa eu mostrar para vocês a minha versão. Tá aqui, J.D. Salinger, Apanhador no Campo de Centeio. Tá? É editora do autor. Um livro de 170 páginas, 180 páginas. Eu comprei em sebo, obviamente. Mas é um livro que, pelo seu sucesso constante, está sempre nas livrarias. Então você acha em sebo, acha em livraria, acha em qualquer lugar. Tem um barulho aqui, mas tudo bem. É na rua. Vamos falar um pouquinho do Salinger. Salinger nasceu em 1919, morreu em 2010, viveu 91 anos. A obra dele é uma obra muito pequena, na verdade o Apanhador no Campo de Centeio é o único romance dele. Tem alguns contos publicados depois em antologias e tal. A verdade é que ele virou um recluso depois do sucesso desse livro, né? Ele escreveu esse livro em 51, foi lançado em 51, na verdade, né? Ele escreveu na década de 40. Foi lançado em 51, fez muito sucesso, né? E ele passou a viver como recluso, o Salinger. Se você for comentar com as pessoas que gostam de livros e tudo mais, esse livro, O Apanhador no Campo de Centeio, é um livro complicado. Se você procurar no YouTube, você vai ver muitas resenhas desse livro, muitas. Tem de tudo quanto é tipo. A verdade é que é um livro que, na maioria das vezes, ou você ama ou você odeia. É claro que é possível o meio termo. No meu caso é o meio termo, eu já adianto logo de antemão. No meu caso é o meio termo. Mas é um livro, é aquele tipo de livro que eu já comentei aqui algumas vezes, que algumas pessoas consideram esse é o livro da minha vida, é o livro central da minha vida, onde eu me descobri, onde eu... Enfim, é o livro da vida, é aquele livro favorito, é o livro de cabeceira e tudo mais. E algumas pessoas não viram a menor graça nesse livro. Então, tem os dois opostos. Eu ouvi falar desse livro, na verdade, na década, não sei se foi década de 80 ou década de 90, foi uma entrevista do Washington Oliveto para a Playboy. Uma das poucas coisas interessantes que a Playboy tinha no passado eram as suas entrevistas, que eram muito famosas. Eu li uma entrevista do Washington Oliveto na Playboy, não sei qual edição, mas foi década de 80 ou de 90. Porque da década de 90 para cá eu nem prestigiei mais essa revista. Então, ou foi final da década de 80 ou foi década de 90. O Washington Oliveto, todo mundo conhece, um publicitário muito famoso, provavelmente o mais premiado publicitário brasileiro. Talvez não seja o mais popular, porque depois da aparição do Nizam Guanais, o Nizam Guanais faz parte da famosa máfia do Dendê, né? Máfia do Dendê é uma brincadeira que se faz. Enfim, a respeito de baianos em geral, né? Tem até uma história do João Baldo Ribeiro que ele contou exatamente numa entrevista também na Playboy. Ele estava morando na Alemanha e a repórter foi lá entrevistá-lo na Alemanha e ele estava comentando sobre a relação dele com o Antônio Carlos Magalhães. Ele dizia que nos seus jornais, nas colunas e tal, ele metia o pau no Antônio Carlos Magalhães e quando o Antônio Carlos Magalhães encontrava ele, meu amigo, o maior escritor da Bahia, não sei mais o que.
Máfia do Dendê é meio que essa máfiazinha branca de que os baianos, entre eles, eles não se falam mal, assim. Eu sou paulistano, por exemplo. Tem autores, tem escritores, tem atores, tem músicos, tem um monte de coisa nascida em São Paulo que é um lixo, é uma porcaria. E a gente fala, quando é bom a gente fala, quando é ruim a gente fala. E na Bahia tem meio que essa máfia do Dendê que a gente brinca. É assim, os baianos, entre eles, ninguém pode falar mal. Então, se um baiano não gosta da música do outro baiano, mas ele não fala que a música é ruim. Ele assim, não pode falar porque assim, a Bahia está antes de tudo. Então, todo mundo que nasce na Bahia tem que falar que tudo que é baiano é bom. Se o escritor baiano é bom, toda música baiana é bom, todo cantor é bom, todo mundo é bom. Ninguém, a Bahia está antes do Brasil, assim, como se fosse um país à parte. A gente brinca com esse negócio de máfia do Dendê. Então, depois que apareceu o Nizanguanais, ele virou o queridinho da publicidade, porque ele é o baiano, então o baiano é melhor que todo mundo, aquela história toda. É uma bobagem que tem por aí. Mas, obviamente, que o Washington Oliveto é muito mais premiado e, para mim, muito mais interessante do que o Nizanguanais. Mas, enfim, na entrevista que eu vi do Washington Oliveto, a Playboy costuma fazer essas entrevistas, e costumava, né, no passado, não sei como é que está hoje. Não sei nem se existe ainda a revista. E uma das perguntas-chave que os repórteres sempre faziam é qual o seu livro favorito, qual o seu livro de cabeceira, o que você gosta de ler e tal. E o Washington Oliveto disse nessa época, o meu livro disparado, o meu livro favorito é o Apanhador no Campo de Centeio. Diz que ele mesmo comprava as dezenas e distribuía para tudo quanto era amigo dele, que ele queria que todo mundo lesse esse livro, que foi o livro que impactou a vida dele. Na época que eu li isso, eu nunca tinha ouvido falar do Apanhador no Campo de Centeio. Tinha saído do colégio, e no colégio brasileiro ninguém cita esse tipo de obra, né? Na época que eu fiz o colégio, provavelmente ainda hoje, a literatura que a gente estuda é literatura brasileira e portuguesa, e só, mais nada. Literatura americana e o resto da europeia não existe. Então, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Então ele falou disso aí, me interessei. Bom, aí eu fui atrás, comprei o livro, comprei em sebo e li. Eu confesso que pela empolgação que o Washington Oliveto deu na entrevista sobre esse livro, eu confesso que eu comprei o livro achando, vou ler um livro fenomenal, né? O cara falou maravilhas do livro, é um fenômeno. E eu li as 180 páginas do livro e aí? Terminou o livro e falei, e aí? Cadê a graça do negócio? Onde é que está cadê a genialidade da coisa? Pois é, achei um livro é, geralmente chato de ler até. O personagem é um personagem muito chato, né? O personagem central. É um garoto aí de 17 anos, 16. Começa o livro com 16 anos, depois ele vai para 17, parece. Ele tem 16, 17 anos, é um adolescente aí. Adolescente rebelde, passa o livro inteiro reclamando de tudo, de todos, a vida, nada tá bom, nada funciona, nada presta. Assim, eu falei, bom, esse livro deve ter feito muito sucesso entre os adolescentes. É que quando eu li esse livro, eu já tinha 20 e poucos anos, eu não era mais adolescente. Então eu não me vi representado nesse papel. Eu li algumas resenhas, a maioria feita por adolescentes, que se sentiram no papel desse cara. Então, assim, eu realmente me senti como ele. Então, de uma certa maneira, o personagem representou aquilo que a boa parte dos adolescentes sentiram. Agora, no meu caso, não. No meu caso, não me identifiquei com o personagem. É um personagem extremamente chato que eu achei. Eu não me identifiquei com ele. Então, como literatura, como estrutura de livro, eu achei extremamente chato. Assim, terminou o livro, falei, e aí? Não aconteceu nada o livro inteiro. Algumas poucas passagens te emocionam, algumas te dão. Você ri e tal, mas para mim é um livro muito simples. Mas é um ícone da cultura americana. Vendeu 65 milhões de livros. Até hoje continua vendendo. Parece que vende em torno de 200 mil livros por ano. Todos os anos vende 200 mil livros mesmo sendo um livro de mais de 50 anos, mais de 60 anos.
Então é um livro que, assim, pegou, é um livro que virou cult, vamos dizer assim. E ele é meio que, ele tá meio que no começo daquela geração beat, né? Aquela geração, o beatnik americana, é, que veio depois da geração perdida. Olha, é um clássico já. Já pode ser dito que é um clássico da literatura norte-americana, é um clássico do século XX. Se você procurar a lista dos 100 melhores livros do século XX, ou pelo menos dos 100 melhores livros americanos do século XX, esse livro sempre está incluso. Ele gera um fascínio em muitas pessoas. Eu só posso imaginar que essas pessoas que têm um fascínio tão grande, que se identificam tanto com esse livro a ponto de dizer que é o livro da sua vida, provavelmente são pessoas que se identificaram com esse personagem, né? É um personagem que, assim, ele nada tá bom para ele, assim. Vou contar um pouquinho do roteiro para tentar não estragar a história toda, mas vou contar um pouquinho. O livro trata-se do personagem, esqueci o nome do personagem agora. Deixa eu ver se eu vejo rapidinho aqui. Esqueci o nome do personagem. Eu tô ficando esclerosado. Que bom, agora eu não vou lembrar o nome do personagem, não tô achando também. Ué, deixa eu ver aqui. O nome do personagem. Holden Caulfield. Pronto, achei. Holden Caulfield. Ô, esclerose brava. Enfim, Holden Caulfield. Eu li esse livro tem uns 15 anos no mínimo. Holden Caulfield é o nome do Caulfield é o nome do personagem. É esse carinha. Enfim, ele tem 16, 17 anos. Ele está num processo de colégio, está num internato muito rígido. Ele não consegue seguir os padrões, não se interessa em seguir os padrões. E ele realmente repete em todas as matérias. Ele só não repete em inglês, o resto ele repete todas as matérias. É uma sexta-feira, e ele tem que ir para Nova York, ele tem que pegar um trem e ir para Nova York. Mas na verdade ele teria que chegar na casa dos pais somente na terça ou quarta-feira. Então ele tem um final de semana inteiro livre. Ele pega o trem e vai para a cidade de Nova York e resolve. O livro todo se resume nesse final de semana. Resolve ter experiências novas lá em Nova York. Então ele tem experiências com prostituta, ele tem conversas muito interessantes com um taxista, com outras pessoas. E ele revê todo o significado da vida. Ele tem um irmãozinho também, uma irmãzinha que mora em Nova York. Ele tem um irmão mais velho que mora em Hollywood, que ele não gosta, que ele acha que é um irmão que está se prostituindo em Hollywood. Ele não tem nenhum apreço por ele, mas ele gosta muito da irmãzinha dele que está em Nova York. Então, é o relato dele. O livro ele te conta no livro como se você fosse o melhor amigo dele, que ele está contando tudo que está acontecendo para ele nessa aventura. Ele reclama de tudo, ele não consegue ele não consegue se enquadrar em nada, ele não se enquadra na sociedade, não se enquadra na família, ele não se enquadra no colégio. Ele tem uma menina que ele gosta muito, mas ele não consegue falar com ela. Aí ele sai com outras mulheres e não consegue ter uma relação até o final, porque chega uma hora que ele trava e daí para frente ele não vai. Então ele é um cara cheio de complexos, cheio de problemas. Assim, talvez seja por isso que os adolescentes, boa parte dos adolescentes se identificam com isso. O adolescente, não todos, tá? Não todos, mas uma grande parte dos adolescentes passa por esse conflito de identidade, de não saber onde ele está, o mundo é ruim, briga com o pai, briga com a mãe, briga com a escola, briga com nada tá bom, o mundo todo é uma porcaria, nada funciona, o mundo tá. Todo adolescente tem essa fase, ou grande parte dos adolescentes tem essa fase de inquietação e de incompreensão do mundo, vamos dizer assim. Então, o livro é disso. Eu, infelizmente, não tive, infelizmente não, talvez felizmente, não sei, eu não tive essa parte quando eu era adolescente, eu não tive esse rebelde sem causa, meio que
Eu não tive, então eu não consigo me identificar com esse personagem. Agora, por outro lado, aí você vai dizer, bom, então se você não gostou do livro, por que você está fazendo a resenha, né? As pessoas vão me perguntar, porque eu não vou fazer resenha de um livro que eu não gostei. Eu estou fazendo a resenha por um motivo. O livro, enquanto narrativa, eu achei extremamente chato. O personagem, assim, enquanto personagem, eu achei extremamente chato. Agora, o livro, ele tem uma mensagem. O nome, Apanhador no Campo de Centeio, ele não está aí à toa. Ele simboliza, talvez, eu não sou o único dono da razão, existem várias interpretações desse livro. Talvez ele tem sonhos recorrentes de que ele está num campo de centeio e tem um abismo ali e ele é a única pessoa grande, na verdade ele é adolescente, mas é um cara muito grande, ele cresceu muito, então ele tem corpo de adulto e ele é um cara que fica ali na beira do abismo segurando as crianças que estão caindo no abismo. Então uma metáfora que se pode fazer é o seguinte: é o medo da vida adulta, é o medo da passagem entre a adolescência e a vida adulta. Então ele, nessa interpretação que eu estou fazendo, o objetivo dele assim, ele não quer ir para a vida adulta e ele quer segurar todas as pessoas que estão indo para a vida adulta, estão caindo naquele abismo que representa a vida adulta, ele quer segurar essas crianças para elas não caírem, para elas continuarem crianças e não entrarem na vida adulta. Então é um simbolismo que tem dentro do livro que é interessante. E realmente existe esse medo no adolescente. Grande parte dos adolescentes se identificam com o livro exatamente por causa disso. Você deixar de ser adolescente, deixar de ter toda a proteção dos pais e você ter que virar adulto, enfrentar a vida e o mercado de trabalho, uma universidade e ter que ser responsável pelo seu sustento e tudo mais, é uma mudança brusca de, de paradigma, né, pessoal. Então, nem todo mundo faz essa transição pacífica. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade. A gente vê ainda no mundo de hoje, acontece muito mais do que acontecia antes, inclusive. Antigamente, com 20 e poucos anos, as pessoas se casavam, saíam das casas dos pais e iam tocar a vida. Hoje em dia você vê no Brasil homens e mulheres com 30, 40, às vezes até 50 anos morando com os pais ainda. Não se casaram, não se sustentam em muitos casos, vivem na casa dos pais e às vezes às custas dos pais, porque ainda não afloraram no mercado de trabalho. Isso é cada vez mais comum aqui no Brasil, você vê, eu tenho muitos amigos assim. Eu vejo muitas pessoas assim, de 30, 40, 50 anos, que moram com os pais, não se casaram, às vezes não pretendem se casar, preferem ficar ali morando com os pais. E talvez isso seja uma adolescência tardia, um medo de enfrentar o mundo, de sair para brigar, para ir para o mercado de trabalho, para de repente se arriscar, sair da zona de conforto e tal. Então o livro tem esse simbolismo. Por esse simbolismo, eu acho que o livro deve ser lido. Agora, você deve ler esse livro exatamente, na minha opinião, né? Você deve ler esse livro pelo simbolismo que o livro mostra esse rito de passagem, essa dificuldade do rito de passagem entre a adolescência e a idade adulta, que muita gente tem. Então, eu acho que o livro deve ser lido só por isso, porque essa é uma representação dessa passagem. Enquanto a estrutura de narração, enquanto assim fatos que acontecem no livro, eu acho que não é extremamente chato, assim, a narrativa é extremamente chata. Chega uma parte se você não tiver persistência, vai chegar uma parte do livro que você não vai querer mais ler, porque o livro está chato demais. E você vai esperando, que vai acontecer alguma coisa. Na verdade não acontece nada, ele vai do começo ao fim na mesma batida, na mesma toada. Nenhum fato emocionante vai acontecer, nada vai ter uma reviravolta. A única coisa é essa, se você conseguir compreender essa mensagem do livro, que mostra essa dificuldade da adolescência, da passagem da adolescência para o mundo adulto, você é capaz de gostar do livro. E se você foi ou é um adolescente que tem esse problema desse conflito com o mundo exterior, que você tem conflito com seus pais, com a sua escola, com seus professores, com seus amigos, seus parentes, seus avós, o mundo não presta, só tem
porcaria, só tem bandidagem, tá tudo corrompido. Se você tiver essa imagem e for um adolescente ou passou por essa imagem, talvez você se identifique com o personagem, com o Caulfield. Então, nesse caso, se você se identificar com o personagem, talvez você considere esse livro como sendo o livro da sua vida. Como eu não me identifiquei com esse personagem, então para mim não é o livro da minha vida. É um livro que deve ser lido pela mensagem que ele tem em si, e só por isso. Em termos de estrutura de acontecimentos, eu acho um livro bem fraco, tá? Então é isso aí. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar, porque esse livro é, como eu falei, ame ou odeie, a maioria ama ou odeia. Meio termo, assim, como eu tô, é difícil ter alguém. Então quem ama esse livro e vê essa resenha vai provavelmente ficar muito estressado, vai reclamar, porque como é que você está falando mal do meu livro favorito, do meu livro de cabeceira. Mas enfim, eu tenho que dizer aquilo que eu acho aqui. Então o que eu acho é isso, os defeitos e as qualidades são essas. Até por conta dessas qualidades, que eu acho interessante, eu estou recomendando a leitura. Se eu não tivesse recomendando a leitura, eu não estaria fazendo o vídeo, tá certo? Então é isso aí. Quem gostou, dedinho para cima. Quem não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no canal, você clica ali, inscrever-se no canal. Você vai ser notificado pelo YouTube quando eu publicar um vídeo novo. E esse canal é o canal que eu uso de divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, você clica ali, aliás, você vai na descrição do vídeo que tem o meu e-mail. Tá bom? É um clássico. Já é um clássico do modernismo americano. Querendo ou não querendo, é um clássico, tá bom? É isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.